noite, boa tarde, bom dia. Então, aos amigos, amigas do curso da Cannabis Medicinal, nós estamos chegando ao final do terceiro curso. A nossa aula agora do dia 16 de junho de 2020 será com a farmacêutica, a Renatinha. A Renata é uma amiga nossa, muito comprometida com a cannabis medicinal, uma pessoa generosa e competente. E vocês vão gostar muito da exposição da Renata sobre a cannabis medicinal. Gostaria de dizer também que a partir de agosto nós vamos iniciar o quarto curso da cannabis medicinal. Passe essa informação para os seus amigos, amigas, no trabalho, na família. É muito importante conhecer esta planta. Por quê? Porque está ajudando muitas pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, no Brasil, a doutora Eliane disse que 10 milhões de pessoas teriam seus sofrimentos aliviados fazendo uso da cannabis medicinal. Por isso que nós estamos incentivando o curso, o quarto curso, de agosto a novembro de 2020, e também comece a plantar em casa. Todas as sextas-feiras nós entregamos aqui 10 a 15 sementes. Então, caros amigos, a cannabis medicinal é uma planta divina, é uma erva que sofreu muito preconceito e é uma erva, é uma planta que está ajudando e poderia estar ajudando muitas outras pessoas. O Fernando e a Gabi, qualquer dificuldade, pode estar falando com eles que passam todas as informações do curso. E quem gostaria de receber as notícias do curso da cannabis medicinal, eu vou deixar o WhatsApp, 011 99943 2646. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E gostaria de dizer também que nós vamos ter, de agosto a novembro, o segundo semestre do curso de naturopatia. É uma parceria também com a cannabis, com a Universidade Federal de São Paulo. E nós vamos ter também um curso, mas esse é presencial, cuidadores de idosos. É importante que todas as comunidades, você aí na sua cidade, organize encontros de formação na saúde, cuidadores de idosos. É um trabalho muito importante, é uma profissão, um terapeuta dos idosos. Gera emprego e gera qualidade de vida. E nós vamos iniciar pela primeira vez um curso de agosto a novembro de homeopatia. Então a Jane, com uma equipe, a Jane é psicóloga, ela vai estar organizando esse primeiro curso de homeopatia. Agradecemos a sua participação e divulgue esses trabalhos, mas não deixe, aonde você reside, na sua comunidade, seja um incentivador da cannabis medicinal, da naturopatia. E a última notícia, no dia dos namorados, no dia de Santo Antônio, nós criamos o Ministério da Saúde Natural. Na Índia, lá tem 2 ministérios da saúde, na Índia, que tem 1 bilhão de pessoas. Lá tem o Ministério da Saúde Natural e lá eles têm o Ministério da Saúde do mercado, dos remédios, de ter lucro sobre a doença do povo. Então, nós vamos muito em breve estar passando uma carta, você pode estar colaborando, participando ativamente desse Ministério da Saúde. É paralelo, já que lá em Brasília tem um milico na frente do Ministério, aqui vai ficar
o Paulo Sato na frente do Ministério da Saúde Natural, aonde vai ser um ministério natural, holístico, de toda a saúde, educativo, integrativo e principalmente preventivo. O Brasil precisa e o mundo de uma medicina preventiva para que o povo não adoeça. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Olá a todos, um prazer enorme poder estar aqui novamente. Participei do primeiro curso, participei inclusive da organização. Um prazer enorme, Padre Ticão e toda a equipe organizadora, de poder estar aqui novamente. Muito bom essa iniciativa do Padre, de a gente estar podendo falar, né, numa igreja. O primeiro curso ainda foi dentro da igreja, foi assim, uma emoção muito forte poder dar uma aula lá. E agora a gente está aqui nesse terceiro módulo virtual, mas espero que em breve a gente possa dar mais um curso presencial lá na igreja. Quem não me conhece, meu nome é Renata Monteiro, eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em homeopatia, em cosmetologia, estou cursando pós em gestão em indústria farmacêutica e em cannabis medicinal. Sou também proprietária da Ortofarma, farmácia de manipulação, desde 2004. Sou membro da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Sou membro também da RENFA, Rede Nacional Feminista Antiproibicionista. Sou farmacêutica da Cultive, a Associação de Cannabis e Saúde, onde nós auxiliamos os pacientes a produzirem o seu próprio medicamento, seu próprio remédio, né, de uma forma padronizada. E sou também diretora científica do Instituto Jurema, que é o Instituto de Pesquisa e Ensino das Terapias Ancestrais, onde nós resgatamos o uso ancestral, tanto da cannabis quanto de outras substâncias, então num contexto tanto de uso terapêutico quanto de uso espiritual. Eu acredito que vocês, nessa altura do curso, já devem ter passado por vários temas, né? Então aqui hoje eu vou abordar um pouquinho não só do uso terapêutico, mas também do uso espiritual, porque, na verdade, antigamente, os nossos ancestrais não tinham essa diferença entre terapêutico e espiritual. Na verdade, é o equilíbrio total do organismo. Então, corpo, mente, espírito. Então, é isso que a gente vai estar resgatando aqui um pouquinho. A pronúncia que eu adoto é cannabis. Então, foi assim que eu aprendi com o professor Zuardi, em 2010, num congresso, num evento que eu fui no CREMESP, no Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo. Então, foi ele que me apresentou essa pronúncia, né? Futuramente, mais para frente um pouquinho, foi a mesma pronúncia que eu aprendi com o professor Carlini. O professor Carlini, ele é diretor científico da Cultive, e ele também é ele é patrono do Instituto Jurema. Então, as duas instituições das quais eu faço parte, ele é nosso tutor, né? Ele nos ajuda, assim, nós somos um como diretor e outro como patrono. E a cannabis, ela é registrada na Academia Brasileira de Letras, então, como cannabis. Então, é essa a pronúncia a qual eu adoto. Falar cannabis também não está errado, né? Tem alguns lugares aqui que a pronúncia, então, como indicação do inglês, né? Na Academia Portuguesa, a pronúncia é como cannabis. No dicionário Roas, ele aceitou as duas vertentes, mas na Academia Brasileira de Letra é cannabis. Meu primeiro contato com a cannabis, sem ser um uso social, né, foi quando eu percebi que, na verdade, porque geralmente quando a gente começa a utilizar, principalmente há alguns anos atrás, cerca de 20 anos atrás, maconha era droga, tudo é droga e droga é droga. Então eu nem tinha muito conhecimento, né? Você acaba acreditando que tudo é uma droga e que tudo faz mal, né? Você não tem nem noção, muitas vezes, qual é a procedência. E assim também aconteceu comigo. Então, tinha cana, eu sabia que era de uma planta, mas era uma droga. Mas eu fui ver mesmo que ela era uma planta, que ela tinha suas propriedades terapêuticas, assim como um fitoterápico. Foi na faculdade de farmácia, em 2008, 1998, 1999, inclusive meu professor foi o Dirceu, ex-presidente da Anvisa, então foi aí que eu vi que ela poderia ser um potencial também no uso terapêutico. Em 2001, eu dei uma intensivada nos estudos a respeito da cannabis, tanto no uso terapêutico quanto no uso espiritual. As substâncias, elas são utilizadas desde a nossa antiguidade, então essas substâncias, elas já vêm desde os nossos ancestrais, então elas são utilizadas há milhares de anos. Tem até essa frase de Escorrotado que diz:
O consumo de plantas psicoativas remonta os ancestrais do homem. O tema polêmico dos tempos modernos, na verdade, um assunto corriqueiro na história da humanidade. Provavelmente não houve uma criatura humana que em vida não tivesse ao menos ouvido falar da existência de tais plantas ou substâncias. Então essas plantas sempre tiveram existentes na nossa vida. E o que é droga, né? Então droga é toda ou qualquer substância, seja ela de origem vegetal ou não, que cause qualquer alteração no nosso organismo. Então tudo aquilo que causa alteração é considerado droga. Então o açúcar é droga, várias substâncias são drogas, tudo na verdade é considerado droga. Pela OMS, eles dizem, né, qualquer substância química que altera funções biológicas de um organismo animal e que não é produzida pelo organismo. Aí a gente vai ver um pouquinho lá na frente que nem os canabinoides mesmo nosso organismo produz, né? Então nem como uma droga mesmo dá pra gente considerar. E a classificação das drogas? Então existem os depressores do sistema nervoso central, que são os psicolépticos. Então, nós temos o álcool, opiáceo, solvente orgânicos, os sedativos. Nós temos também os estimulantes do sistema nervoso central, psicoanalépticos. Então, por exemplo, a cafeína, a cocaína, a nicotina, as anfetaminas, metanfetaminas. E nós temos os perturbadores do sistema nervoso central, que são os psicodislépticos. Então, nele nós encontramos a cannabis e os psicodélicos. A cannabis, dependendo da dose, ela também pode ser um psicodélico. Então, dentre os psicodélicos, nós temos DMT, jurema, ayahuasca, os cogumelos, a manita, os cactos em geral. Enfim, e o que é, né, enteógenos, psicólogos? Então, eu já falo isso, eu falo, ai meu Deus, mais uma droga. Então, o que quer dizer psicodélicos? Então, psicodélicos quer dizer manifestação da mente, manifestação da alma. Então, vem de psique, de alma, e delim, manifestação. Então, ele aumenta a nossa percepção da realidade. É o que essas substâncias fazem. Ela foi descrita em 1957 por Humphrey Osmond. E enteógeno é uma outra pronúncia também utilizada para essas plantas. Então, é aquilo que vem de Deus, né? Então, é um autoconhecimento. Então, entios, né, vem inspirado, possuído por um Deus, geno, né, geração, produção de algo. Então, é o autoconhecimento. Então, essas plantas, essas substâncias, elas vão fazer o quê? Elas vão nos trazer esse autoconhecimento. E, né, os psicodélicos, então, né, os enteógenos, eles abrem a porta do subconsciente, permitindo que o mundo consciente seja encarado de uma perspectiva diferente. Então, ele faz a gente ver uma situação de uma forma diferente. Então, para transtorno pós-traumático, então, muito utilizado. Depressão. Então, por exemplo, quando o paciente tem depressão, ele está lá preso no passado, ele só vive aquele passado, ele não vê mais estímulo para o futuro. E quando se utiliza essas substâncias, aqui como vocês podem até ver, nesse primeiro ciclo, é quando a gente não utiliza uma substância, então são as nossas conexões nervosas, e quando a gente utiliza, a gente faz várias outras conexões. Então, aí a gente tem estímulo, então, para pensar em novas coisas, ter vontade de fazer várias coisas. Então, por isso ele acaba sendo usado, então, na depressão, no transtorno pós-traumático, entre outras patologias. São substâncias totalmente seguras. A cannabis aqui, como vocês podem ver, ela é mais do que 100% segura, ela não tem risco nenhum. As outras substâncias também, elas são bastante seguras, a gente comparando aqui o grau de segurança do álcool, então elas estão bem acima na segurança, né, referente comparado com o álcool. Os primeiros registros dos usos dessas substâncias, tanto no contexto do uso terapêutico quanto no contexto do uso espiritual, datam 2.700 anos de Cristo. Então, acharam na tumba, né, de uma sepultura da cultura Guji, então acharam 789 gramas junto com um xamã enterrado lá, então, confirmando o uso religioso, né? Então, já é bastante utilizada. E a cannabis, então, ela é utilizada há milhares de anos. Ela é uma das primeiras plantas a serem domesticadas pelo homem. Então, a serem cultivadas pelo homem. Então, eles começaram tanto a cultivar a cannabis tanto para o uso terapêutico quanto para o uso espiritual. Até porque, na verdade, eles não dividiam, né? Ciências, o uso terapêutico do uso espiritual. E isso a gente relata, né? Isso a gente vê que, então, existem passagens bíblicas que já citam o uso da cannabis, então, no contexto do uso espiritual e até mesmo no contexto do uso terapêutico. Então, como nós estamos dando uma aula da igreja, a gente vai falar um pouquinho da Bíblia. Então, aqui é a pronúncia da cannabis. Então, existem vários tipos de pronúncia. Cannabis mesmo é derivado do grego, sativa quer dizer, significa planta cultivada, né?
Então, então é aquela planta que foi cultivada, sativa, né? Foi cultivada ali naquele lugar, ela não é nativa. O homem foi lá e cultivou aquela planta lá. Então, é a cannabis sativa. Na etimologia do nome maconha, então, ele tem várias pronúncias, então tem vários jeitos, e isso foi o que induziu a umas certas falhas na hora da tradução de algumas passagens bíblicas. Então, aqui, como vocês podem ver, em hebraico, cannabosem, então é como é traduzido, né, a cannabis. E aí, no Êxodo, então, da Bíblia, então aparece ali, então, o Senhor, né, Deus disse a Moisés, tome as seguintes finas especiarias, e então para ele fazer uma unção, né, um óleo para ele ungir, então, tipo, todas as pessoas, todos os móveis, então ele ia fazer essa unção para quê? Para separar aquilo que era sagrado daquilo que era laico. Então ele dava ali uma receitinha, né? Então pedia lá, então cannabosem, então vai se usar 250 shekels de cannabosem. Então um shekel corresponde a 16,37 gramas. Então, ali tem uma receitinha, né? Então, vai usar mirra, vai usar várias outras, canela perfumada, várias outras substâncias para fazer essa unção. E Deus ainda disse, diga aos israelitas, este é o meu óleo sagrado para gerações vindouras. Então, ele estava deixando esse óleo para a gente, né? Que era para o futuro. Então, para as próximas gerações que estavam vindo, ele estava deixando esse óleo sagrado que era para ser utilizado. Então, aqui, né, onde ele fala da separação laica. E em 1980, então, foi na Universidade Hebraica de Jerusalém, então eles confirmaram que a cannabis mencionada na Bíblia, que o nome, né, a cannabis é mencionada na Bíblia pelo nome de Kineboizim. Então, cannabis, né? Então, eles comprovaram esse erro de tradução. Então, eles falam que foi mal traduzida na versão do Rei James. Então, foi traduzido como cálamo, e, na verdade, é cânhamo, a tradução correta. E aí eles têm uma lista, né, do óleo para uma pomada sagrada e um composto de pomada após a arte de um farmacêutico. Então, lá mesmo já fala, então, para um uso tanto para um sagrado quanto para um uso terapêutico. Em 1980 também, Labarre também fez essa comprovação, então, que realmente era uma falha na tradução, e que e vê assim passagens na Bíblia também ela sendo usada no Templo de Salomão, em vestes sacerdotais, em caravanas bíblicas, em várias outras passagens. No Velho Testamento a gente também encontra no Cântico dos Cânticos, então passagens falando a respeito da cannabis, tem até o Cânticos 4 que ele fala, né, então ele está enaltecendo a esposa dele, então ele faz uma comparação da esposa dele com as especiarias com as principais especiarias existentes na época. Então, para ver assim, o tanto que a cannabis era especial, né? Então, ele compara até com a mulher dele. Então, ele faz vários elogios ali para a mulher, né, dele, e aí ele fala: os teus renovos são um pomar de romãs como os frutos excelentes. O cipestre com o nardo, o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores e incensos, a mirra e a aloes com todas as principais especiarias. Então ele compara ela com as maiores especiarias já existentes e a cannabis faz parte dessas especiarias. Também no Velho Testamento, então em Ezequiel, então a gente também encontra como cálamo aromático, então eles falando, Jeremias também a gente encontra passagens, inclusive a primeira Bíblia foi feita com cânhamo, então o papel dela é feito com cânhamo, e essas substâncias já são assim, amplamente utilizadas, né? Então até mesmo da Bíblia, então na primeira religião registrada existente, então que é o hinduísmo, né? Que falam até que é mais do que uma religião, é um respeito a todo o universo cultural. Ele é também chamado de Sanatana Dharma, né? Que em sânscrito quer dizer lei perpétua. E dentro dessa religião, eles têm um livro que chama o Atharva Veda. Nesse Atharva Veda, então, eles falam de 5 plantas sagradas. E uma dessas plantas sagradas é a cannabis. Aí ele, né, nesse livro descreve que a erva ela foi enviada diretamente do céu para a terra. Então, que, né, os nossos ancestrais eles tinham mandado diretamente para a gente essa planta sagrada, essas 5 plantas sagradas.
Existe uma tradição no hinduísmo que é chamada de fita quente, que no dia do festival de Durga Puja, eles dão para todos os adeptos da religião uma tigela cheia de maconha, para eles poderem fazer as consagrações. E então no hinduísmo, né, ela é conhecida como uma fonte de felicidade, de alegria, de libertação para as pessoas possam acabar com o medo, né, que afrontam a vida. Então ele vem trazer todo esse conforto para a pessoa. Também utilizado no taoísmo, então, numa medicina, numa religião da China, né, chinesa, uma crença chinesa. Então, ele também, no taoísmo, eles usavam a cannabis associada a outras substâncias. Então, por exemplo, ao ginseng, que eles usavam para prever o futuro. Então, eles faziam lá as poções junto com o ginseng, às vezes algumas outras substâncias, para eles poderem prever o que ia acontecer no futuro. No shintoísmo também, no Japão, então ele era usado para espantar os maus espíritos e trazer mais proteção para a vida das pessoas. Inclusive as noivas, elas faziam o véu, elas faziam com cannabis, representando a pureza daquela cerimônia que estava sendo feita. Tem também registros de utilização no budismo, então no budismo ele era utilizado para expandir a consciência, para trazer mais disposição para os momentos de oração, para a pessoa se concentrar mais ali na meditação, para as pessoas espiritualmente, deixar as pessoas espiritualmente mais sensíveis. Inclusive Buda, antes de alcançar a sua elevação espiritual, ele ficou alguns meses se alimentando apenas de uma semente de cannabis, que é, por sinal, a semente de cannabis ela é riquíssima em proteínas, em aminoácidos, é um suplemento assim riquíssimo. E ele só se alimentava de uma semente por dia para ele sobreviver, né? Antes dele encontrar a elevação espiritual dele. Existe também no Rastafari, então como vocês podem ver, tipo, até em vários continentes diferentes. Então a cannabis ela era utilizada no contexto terapêutico, no contexto espiritual. Então é uma planta sagrada, né, que aumenta a consciência, proporcionando bem-estar, além de eliminar as energias negativas e enfrentar os problemas do dia a dia. Ajuda o homem a chegar mais perto de Jah, bem como é uma forma de iluminar a mente para compreender as profundezas da vida. Então, no Rastafari, eles também utilizavam, aqui essa imagem desse príncipe aqui, né, desse rei, é o Haile Selassie. Antigamente, né, o seu nome pré-imperial era Tafari Makonnen, e é por isso que vem o nome Rastafari. Então, Ras quer dizer príncipe, e Tafari é o nome dele. Então, Rastafari, príncipe Tafari. E aqui no Brasil já teve uma igreja, que é a igreja Rastafari, do Ras Geraldinho, só que ele acabou sendo preso, condenado. Então, assim, ele ficou alguns anos preso, foi uma situação, assim, bem difícil, e se eu não me engano, ele ainda está tendo um processo judicial por conta disso. Existiam duas outras religiões também aqui no Brasil que também faziam uso da cannabis, então o candomblé, com raiz africana, e o catimbó, que é com raiz indígena do culto da Jurema. E também o candomblé caboclo, pagelanças amazônicas, os índios, os caboclos. Então, assim, tem vários relatos que foi levantado por Roger Bastide sobre essa questão do uso, né, assim, ritualístico da cannabis aqui no Brasil. E quando chegou o cristianismo, eles tinham que esconder um pouquinho a utilização dessas substâncias. Então, eles começaram a colocar nome cristão, para eles poderem chamar a planta, para eles poderem fazer o uso da planta, sem que percebessem que eles estavam utilizando essa substância. Então, um dos nomes é chamado Santa Rosa. Então, esse nome é chamado lá no México. Então, antigamente, no ritual que eles faziam, que era o toloache, eles utilizavam a datura. Então, a datura, ela tinha, dependendo da região onde era feito, ela tinha um nome diferente. Então, na região de Dom Tomo era Dom Tomás, Teca, Vida Sagrada, Sulutone, Mulher Flor, Tonianina, Flor das Águas Ancestrais. Só que as pessoas que utilizavam, elas achavam que ele pegava muito forte a datura, que anuviava a consciência, então eles não conseguiam muito bem trabalhar com isso. E de algumas décadas para cá, eles passaram a, no lugar da datura, passaram a utilizar a cannabis, né, para fazer essa comunicação com os deuses. E eles dão o nome de Santa Rosa. Então, até hoje, ainda existem algumas regiões que eles ainda fazem essa utilização.
Outro nome que eles dão é Rosa Maria, então é usado no Nordeste do México, então lá também tem uma região onde eles fazem o uso do peiote, e também quando ocasionalmente em seus rituais, no lugar do peiote, eles também utilizam a cannabis com o nome de Rosa Maria. E temos também a Santa Maria, que foi introduzida pelo padrinho Sebastião, um grande mestre, um grande sábio da floresta, que num sonho veio um anjo e veio dizendo para ele que com aquela planta também se curava, que ia trazer mais luz no caminho. E quem soubesse da consagração, ia ter uma mãe que ia nos ensinar através do uso dessa planta. Ela ia curar, ela alimenta o amor no nosso coração, o seu perfume vem trazer o acalento na nossa missão. Então esse é o padrinho Sebastião que ele trouxe para a gente também poder consagrar nessa forma de uso ritualístico religioso. E quem trouxe para ele, quem apresentou para ele foi o Lúcio Mortimer, né? Ele tem até um textinho que diz: vamos cantar e louvar a Deus por este mundo e por esta vida, porque o brilho do amor universal reflete em nós. Vamos incensar com o perfume o trono de Deus que está em nós. Viva Santa Maria que brotou na terra para nos confortar e ensinar a ser irmãos, congregados no propósito da harmonia e prosperidade. Que todos saibam consagrar essa força. Ela será um atalho precioso em nossa jornada rumo ao divino. E hoje em dia já existe a primeira igreja de maconha nos Estados Unidos. Então, em 2015, foi fundada a primeira igreja de maconha. Então, foi fundada em Indiana, nos Estados Unidos, por Bill Levin. Então, os preceitos básicos da igreja é amor, compaixão e ajuda ao próximo. E ele, inclusive, tem os 12 mandamentos. Então, tipo, né, um deles é o dia começar sempre com um sorriso. Então, trate o seu corpo como um templo, cultive comida, animais, traga a natureza para sua rotina. Gaste 10 minutos contemplando a vida em um lugar silencioso. Divirta-se, seja positivo. Tem até outro, tipo, não seja trollador na internet, né? Enfim, nunca comece uma briga, não tire vantagem das pessoas. E, por último, cannabis. A planta que cura é o nosso sacramento. Ela nos aproxima um dos outros. É nossa fonte de saúde, nosso amor, a cura para as doenças e para a depressão. Nós abraçamos com o nosso coração o espírito individualmente e como um grupo. E então, assim, a gente já tem vários relatos, né, do uso terapêutico. Então, assim, desde a Gênesis, né? Então, na Gênesis já tem uma passagem da Bíblia que diz: disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. Então, se essas plantas sagradas, então, como a gente pode ver, elas já estão há muito tempo sendo utilizadas, né? Então, nossos ancestrais já utilizavam. Então, são essas plantas sagradas que vêm nos trazer essa cura, esse conforto, essa abertura espiritual. E, assim, existem registros, né? Então, a gente falou um pouquinho dos registros dela para o uso espiritual. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, do registro dela para o uso terapêutico. Apesar de que sempre foi utilizada, né, depois, mais para frente um pouquinho, que a gente foi separar ciências e espiritualidade, né? O uso terapêutico da espiritualidade. E aqui, então, os primeiros registros da cannabis utilizada no contexto terapêutico, então, data 2737 a.C., então, Cheng Men, então, ele que descreveu os usos da maconha para fins medicinais. Em 1464, então, a gente encontra os primeiros relatos para epilepsia. Então, um poeta, ele deu haxixe para o filho de um camareiro e ali, tipo, imediatamente já cessaram as crises do filho do camareiro. Em 1839, o médico britânico Charles Nash cessou a crise epilética de um bebê. E daí ele declarou até num jornal, um artigo médico, né? Então, sobre a preparação de Indian hemp ou ganja, onde conclui que a maconha medicinal é um remédio anticonvulsivante de maior valor. Isso em 1839 ele já estava falando que era um super anticonvulsivante, a gente até agora aí falando que ainda não tem estudos científicos. Em 1961 é quando inicia a guerra às drogas. Então, desde 1900, então, a gente, na verdade, a proibição que é a novidade, né? Porque a gente já vem utilizando ela
desde os nossos ancestrais. Então, assim, né, a gente tem muitos relatos, assim, tanto no contexto terapêutico quanto espiritual. E em 1961, ela foi proibida e lança-se a guerra às drogas, onde, na verdade, essa guerra às drogas não é uma guerra contra as drogas, assim, é uma guerra contra uma planta. Então, a gente está, tipo, se guerreando e se matando por conta de uma planta. Então, assim, e essa guerra às drogas, os únicos mais inocentes, quem acaba morrendo é quem? São nossas crianças. Olha quantas crianças já morreram, quantos jovens, e continuam morrendo por conta dessa guerra às drogas. Nós não precisamos de guerra, né? Nós precisamos de paz. E assim, isso está ocasionando guerra. E é por conta disso que nós precisamos urgentemente fazer uma regulamentação, para que isso acabe, para que pessoas parem de morrer por conta dessa guerra às drogas. Então, aqui a gente teve junto com a Cultiva, então a gente foi falar com a Marta Suplicy, isso alguns anos atrás, foi quando daí ela iniciou um projeto de lei, ela entendeu a nossa causa, né, porque a gente precisava, ela achava que, não, já tem CBD, então já está tudo certo, e na verdade não, aí que ela entendeu que não é, a gente precisa da planta toda, a gente não precisa, só ter o CBD não resolve todos os nossos problemas, nos ajuda, mas não resolve os nossos problemas. Participei também da comissão do deputado Paulo Teixeira, do Luciano Dutti, agora no começo do ano, em Brasília. Tive o prazer de estar com eles no Uruguai, então, conversando com alguns deputados, conhecendo algumas empresas, vendo a produção lá no Uruguai, como já era feita, e foi legal, porque eles puderam ver que, gente, tipo, a gente é super capaz de poder fazer isso aqui no Brasil, sem nenhum problema, né? Então, e agora foi aprovada a regulamentação para produtos derivados da cannabis sativa. E agora, né? Agora, como que a gente vai fazer essa regulamentação? Como que vai ser feito? O ideal seria que a gente pudesse regulamentar, assim como a gente já faz com as fitoterápicos em geral. Porque, na verdade, a cannabis é um fitoterápico, uma planta, assim como qualquer outra. Né? Então, a gente poder registrar ela como suplemento alimentar, dependendo da concentração de determinados canabinoides. Então, a gente poder utilizar a semente, que é fonte riquíssima em proteína, em nutrientes. A gente poder utilizar também as folhas, a gente poder utilizar a planta como um todo, na forma de suplementação alimentar. E, na verdade, todos esses medicamentos que vêm importados aqui para o Brasil, que a gente paga caríssimo por eles são suplemento alimentar. O registro deles no país de origem é como suplemento alimentar, não é nem como medicamento. E aí nós temos também o fitoterápico de uso tradicional, que é o quê? Aquele qual a gente tem a ação terapêutica. Então, o que considera um fitoterápico de uso tradicional segundo o RDC 26? Então, é aquele medicamento, é aquele fitoterápico qual ele já tem mais do que 30 anos de utilização e mesmo assim ele não tem nenhum registro de morte ou de efeito colateral grave. Então, é o caso da cannabis. Então, a cannabis ela se enquadra totalmente num fitoterápico de uso tradicional, porque ela é um fitoterápico, né? E ela é já utilizada há milhares de anos. Inclusive, ela esteve já presente na Farmacopeia Brasileira, primeira edição, em 1929. Para ela voltar a ser classificada como um fitoterápico de uso tradicional, ela precisa voltar para a Farmacopeia. E ela já esteve presente, né, inclusive com o nome de maconha, quem não gosta de nome maconha, então ela já esteve presente na Farmacopeia, primeira edição. Existe também o medicamento fitoterápico. O medicamento fitoterápico é aquele qual a gente tem estudos científicos, né, a respeito dele, na utilização de determinadas patologias. Ele é passado por testes de equivalência, de biodisponibilidade. Então, são os medicamentos prescritos por médico, aí sim, uma venda na farmácia, sobre prescrição médica, né, concentrações mais altas. Temos também o fitofármaco. Então, o fitofármaco, nós temos o Sativex, aqui no Brasil com o nome de Mevatil, que é o quê? Eles vão lá, isolam o princípio ativo da planta, então eles isolaram o THC, isolaram o CBD e eles juntam os dois em uma determinada concentração. Então, por exemplo, o Mevatil, ele tem 27 miligramas por ml de THC e 25 miligramas por ml de CBD. Temos agora também o Mialo, né, que vai sair da Pratidona Duze, então o medicamento registrado aqui no Brasil, o primeiro medicamento com registro aqui no Brasil, que também é nesse mesmo princípio, mas uma maior concentração de CBD. Só que o grande problema disso tudo é o preço, né? Esse medicamento mesmo
na faixa de R$ 2.900. Então, assim, quem consegue dar continuidade num tratamento num valor desse, com o nosso salário mínimo aí, R$ 1.000 e poucos? Então, é totalmente inviável para a grande maioria da população brasileira. Nós temos também os canabinoides sintéticos, que são o quê? A gente vai lá, copia da planta a molécula, então a gente vai ver, o CBD tem uma grande ação terapêutica. A gente vai lá, copia aquela molécula e faz um medicamento sintético similar a ele, né? Então, análogo a ele. Isso, na verdade, a gente já vem fazendo com toda a nossos fitoterápicos. Então, a indústria farmacêutica faz isso. Ela vê o que funciona na planta, ela vai lá, faz igual e vende pra gente caríssimo. Então, isso é um medicamento sintético. E a cannabis, então, como qualquer outra planta, ela tem uma classificação científica. Ela é classificada como uma única espécie. Então, só existe a cannabis sativa L, que foi descrita em 1753. E as outras, elas vêm como subespécie. Então, nós temos a cannabis sativa sativa, a cannabis sativa índica, a cannabis sativa ruderalis, e alguns ainda falam da cannabis sativa Afeganistã. Então, aqui, como vocês podem ver, né, nessa tabela, então, de DCB, que é o Código de Denominação Comum Brasileira, então aparece como cannabis sativa L, uma única espécie. Essa denominação comum brasileira, então, saiu porque quando foi começar a venda do Mevatil aqui no Brasil, porque precisava desse código de DCB, que é um código que a gente, como farmácia, a gente precisa mandar o mapa, né, para vigilância sanitária. Então, quando trabalha com produtos controlados ou com qualquer outro produto, né? Então, todos os produtos têm um DCB. E por isso que eles colocaram, não porque, que legal, eles viram que realmente a cannabis sativa, né, um fitoterápico. Não, mas para eles poderem registrar esse medicamento aqui no Brasil. E como vocês podem ver, isso, na verdade, existe algumas controvérsias, né, de existir só um tipo de espécie, porque realmente elas têm bastante diferença, tanto na sua estrutura química quanto na sua estrutura física. Então, como vocês podem ver, a cannabis sativa ela tem as folhas mais finas, mais longas, o arbusto ela é maior, ela tem menos ramificações, a índica ela é mais densa, ela tem mais ramificações, ela é mais baixa. Temos também a ruderalis, que é conhecida como cânhamo. Então, ela tem baixíssima concentração de THC, geralmente até 0,3%, e alta concentração de CBD. Ela é muito utilizada por conta da fibra dela e hoje em dia as importadoras, né, que têm feito suplementos alimentares, eles têm feito com a Ruderalis para conseguir atingir esse 0,3%, que é o limite máximo de THC permitido pela legislação. Antigamente, né, se falava muito, é a sativa porque ela é rica em THC e a índica rica em CBD. E hoje em dia já se sabe que o que mais difere o perfil delas é os terpenos e nem tão os canabinoides. Então, outra coisa aqui, né? Então, assim, a cannabis, isso que vocês, né, no decorrer do curso, vocês já sabem que, na verdade, não é a folha que se utiliza para fazer o medicamento, o remédio, e sim as flores. Então, onde a gente encontra a maior concentração de princípios ativos são nas flores, nas inflorescências femininas, né, das plantas femininas. Então, aqui em lente de aumento, para a gente poder entender o que é um tricoma. Então, é aqui nessas glândulas, que são as glândulas secretoras que ficam na camada cuticular, onde nós encontramos a maior concentração de princípios ativos. E não é só CBD, não é só THC, são cerca de 1.500 compostos, cerca de 500 canabinoides diferentes, e agrupados em 11 famílias, mais os terpenos, os flavonoides, e todos esses compostos, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer parte de um efeito comitiva, que é o efeito entourage, que é o quê? Que eles vão interagindo entre si, então potencializando a ação ou inibindo um efeito colateral. Então, por exemplo, se eu preciso dar altas doses de THC para um paciente oncológico, o que eu vou fazer? Eu vou dar junto com o THC um extrato rico em CBD para que eu possa inibir esse efeito colateral do THC, que seria o efeito psicoativo, e a gente não está buscando isso numa ação terapêutica. E isso é uma característica não só da cannabis, e sim dos fitoterápicos em geral, que quando a gente utiliza o extrato full spectrum, então com todos os ativos, ele tem uma ação terapêutica superior quando a gente utiliza um único ativo isolado daquela planta. E não só os canabinoides fazem parte do efeito comitivo, os terpenos também fazem parte desse efeito comitivo, então eles vão modular a ação dos canabinoides, eles também são responsáveis
pelas características organolépticas, que é cor, sabor, aroma. Então, eles vão estar ajudando nesse sentido. E aqui, como vocês podem ver, os terpenos não existem só na cannabis. Ele existe na cannabis, ele existe também em outras substâncias da natureza. Então aqui, por exemplo, existia um ditadinho popular que falava: você vai fumar um e chupar manga, você aumenta a potencialização. Realmente, você potencialização. Por quê? Porque a manga ela tem um terpeno que se chama mircene. E ele também é presente na cannabis. Por exemplo, a White Widow, que é uma cepa, então ela tem esse mircene. Então, por isso que quando você fuma e come a manga, aquele terpeno ele vai modular a ação daqueles canabinoides e você pode sim estar potencializando a ação. Existem vários tipos de cepas, né? Então existem mais de 3.000 cepas catalogadas. Então, aí se você pegar um catálogo de fornecedores de semente, você vai ver que existem vários tipos de cepa. Então, dentre essas 3.000, existem, né, os 11 grupos. E aí você vai ver, então, assim, os principais rico em THC, rico em CBD, 1 para 1. Então, dentro disso, você vai encontrando qual é a cepa ideal para o seu tratamento. E sempre lembrando que cada um tem uma cepa diferente, né? Cada um responde melhor a cepas diferentes. Por isso que é importante o cultivo, porque assim cada um pode cultivar aquela planta que melhor lhe traz os benefícios da ação terapêutica. Os terpenos, eles também têm ação terapêutica, então por eles só, né? Então assim, cada canabinoide tem uma ação terapêutica, cada terpeno tem uma ação terapêutica e também cada flavonoide tem uma ação terapêutica. Então, os flavonoides, eles também fazem parte desse efeito comitivo, eles são responsáveis principalmente pela cor e pelo sabor. E foi, inclusive, feito um estudo nos anos 80, onde foi isolado a canaflavin A e a canaflavin B. E eles viram que ela era 30 vezes mais eficaz do que a aspirina. Isso sem os efeitos colaterais, né, da aspirina. E aí a pessoa pergunta, mas eu tenho câncer, o que eu preciso usar? Eu preciso usar CBD, THC. Então, assim como várias outras doenças, você precisa, na verdade, de tudo, né? Você precisa da planta toda, full spectrum. Então, assim, na maioria das doenças, não é um canabinoide específico que você vai utilizar. Você vai precisar utilizar, muitas vezes, né? Lógico que não todos os casos, mas na maioria dos casos, vários canabinoides. Então, por exemplo, para câncer, você precisa de CBC, CBD, THC, CBDA, THCA. Então, você precisa de todos os canabinoides. E os canabinoides ácidos, THCA, CBDA, são extremamente importantes numa questão oncológica. Então, assim, é fundamental a utilização desses canabinoides. E o que é, né? THCA, CBDA, o que são isso? São os canabinoides que a gente encontra na forma ácida, que é o quê? Aqueles os quais não passaram pelo processo de descarboxilação. O que é o processo de descarboxilação? É o processo de aquecimento da planta. Então, quando a planta é aquecida, ela é descarboxilada e aí que nós vamos encontrar os canabinoides na forma ativa. Então, aqui como vocês podem ver, aqui a cannabis na forma in natura, então nós encontramos os canabinoides na forma ácida. Quando ela passa pelo processo de descarboxilação, que é o processo de aquecimento, é aí que nós ativamos os canabinoides na forma ativa, então é aí que a gente vai encontrar o delta-9 THC, o CBC, CBG, entre outros canabinoides. E quando, por exemplo, a gente tem ela na forma in natura, e a gente deixa aquele período que chama o período de cura, ela vai fazer o quê? Ela vai oxidar e vai degradar em CBN, e esse CBN vai potencializar a ação do THC. Por isso que a gente faz esse processo de cura. E depois que passa esse processo de cura, se você quer uma planta rica em THC, se você quer um remédio rico em THC, você deixa ali esse processo de cura e você percebe que depois de passar por esse processo de cura, ela está com o THC mais potente naquela planta. E isso também faz parte do efeito comitiva. E o THC, né? Nossa, o grande vilão, todo mundo fala, ai meu Deus, THC não. THC sim, o THC é fantástico, ele é um medicamento muito bom. Por quê? Porque ele tem uma ação bactericida, ele é anti-inflamatório, ele é analgésico, ele é corticoide, ele é 2 vezes mais potente do que a hidrocortisona, sem ter todos aqueles efeitos colaterais da hidrocortisona. Ele é imunorregulador, ele é neuroprotetor,
ele trabalha na regeneração cerebral, ele aumenta a proliferação dos neurônios no hipocampo, melhorando a memória. Então, aquilo que se falava que queimava neurônios, na verdade, hoje em dia a gente já sabe que não. Ele, além de não queimar os neurônios, ele ainda promove a neurogênese. Então, aqui, que nem diz esse estudo aqui de 2005, do Canadá, a maioria das drogas de abuso supra a neurogênese. Apenas a cannabis promove a neurogênese. E o CBD? O CBD, na verdade, não é CBD, né? Todo mundo fala, eu tô tomando um óleo de CBD. Na verdade, não. Na verdade, a grande maioria das pessoas, a não ser que esteja tomando um produto usando um óleo sintético, né, ou isolado, senão está usando maconha com todos os compostos, com todos os terpenos, flavonoides e canabinoides. E o canabidiol é um desses canabinoides presentes. E sendo que a maioria desses extratos artesanal que as pessoas utilizam hoje em dia aqui no Brasil são todos ricos em THC, porque é muito difícil a gente ter as cepas ricas em CBD aqui no Brasil, até por conta da falta de regulamentação. E como a gente pode ver, o CBD ele tem uma ampla indicação terapêutica. E não é porque ele é melhor do que os outros canabinoides, mas sim porque ele é mais estudado do que os outros canabinoides. Então, os outros canabinoides, todos os canabinoides, terpenos, flavonoides, todos têm ação terapêutica. Cada um tem a sua ação terapêutica quando isolado. Então a pessoa fala, mas eu estou usando o CBD, funciona. Lógico, funciona. Qualquer canabinoide funciona porque todos têm ação terapêutica. Mas funcionaria muito melhor se ele tivesse sendo utilizado full espectro. Então todos os outros canabinoides, terpenos e flavonoides, para a gente poder usufruir desse efeito comitiva, potencializando a ação desse medicamento. E é por conta disso, por essa riqueza da planta, é uma das razões pela qual ela é indicada para vários diagnósticos. Então a pessoa fala, mas serve para tudo? Serve para uma grande maioria de tudo. Por quê? Porque além dela ser riquíssima, a planta em compostos, então são 1.500 compostos, mais de 500 canabinoides ali presentes. Então, e cada um tem a sua ação terapêutica. Então, além disso, nós ainda temos nosso sistema endocannabinoide. O que é o nosso sistema endocannabinoide? Então, assim como nós temos o sistema esquelético, respiratório, muscular, nervoso, todos os sistemas já elucidados e estudados na universidade, a partir do ano 2000, a gente começou a ser elucidado o sistema endocannabinoide. Ele ainda está sendo estudado porque ele é bem complexo. Então, é ele que comanda não só o nosso sistema endocannabinoide, como também outros sistemas. Então, o sistema dopaminérgico, serotoninérgico, GABAérgico. Então, é como se ele fosse ali um maestro que ele comanda a ação dos outros neurotransmissores também. Tem essa frase aqui de Pacher e Kunos, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que diz: modulando a atividade do sistema canabinoide, podemos interferir em quase todas as doenças que afetam o ser humano. Então, se nós tivermos a homeostase, que é o que? O equilíbrio desse sistema endocannabinoide, a gente restaura o equilíbrio, a saúde para todas as pessoas. Então, ele é fantástico, né? Então, é ele que vai regular tudo. E por que a gente tem um sistema endocannabinoide? Por que a gente tem esses receptores? Então, como vocês podem ver, a gente tem receptores no nosso organismo inteiro. E não é só CB1, só CB2. A gente tem outros receptores também, eles estão sendo, estudados, né? Então, os mais estudados, a princípio, é o CB1 e o CB2 bastante responsável pela questão da imunidade. O CB1 está presente em vários órgãos, está presente no sistema nervoso central, temos os outros receptores. Mas por que a gente tem eles? Porque o nosso organismo, ele produz os endocannabinoides. Então, quando eu disse lá atrás, o que é droga, tal, que as drogas, elas, então, que não esteja presente no seu organismo, por isso que eu falei que pode não ser droga, porque o nosso organismo, ele produz esses endocannabinoides. Então, o primeiro endocannabinoide registrado foi a anandamina, então, que vem do sânscrito de êxtase, né, felicidade suprema. Então, ele vem trazer toda uma felicidade, todo um equilíbrio para o nosso organismo. Então, que é a anandamina, tem o 2-AG e tem outros também endocannabinoides. E eles vão fazer o quê? Então, nosso organismo produz esses endocannabinoides, eles vão lá e se ligam como chave e fechadura, né? Então,
E aí, para quê? Para restabelecer o equilíbrio. Então, a gente tem a homeostase. Porque o que acontece? Com o passar do tempo, quando a gente vai ficando mais velho, ou quando a gente tem alguma doença, o nosso organismo, ele diminui a produção desses endocannabinoides. E é por isso que nós precisamos entrar com a reposição desses endocannabinoides. E é aí que nós entramos com os fitocannabinoides. Então, esses fitocannabinoides, eles vão fazer o quê? Eles vão equilibrar, trazer homeostase para o nosso organismo. E lembrando que nós somos seres únicos e exclusivos, então uma terapia totalmente personalizada, a terapia canábica, totalmente diferente das outras terapias já existentes, cada um necessita de um medicamento diferente. Por quê? Porque cada um tem um desequilíbrio diferente nesse sistema endocannabinoide. Por isso que é necessário fazer essa reposição dos endocannabinoides. Então a gente está ficando idoso, a gente está doente, a gente está com uma baixa produção de endocannabinoides, a gente vai lá, entra com os fitocannabinoides, que são os canabinoides de origem da planta, para a gente poder ter essa homeostase, esse equilíbrio no nosso organismo. E cada um tem uma deficiência diferente nesse sistema endocannabinoide. Por isso que às vezes pacientes com o mesmo diagnóstico necessitam de cepas diferentes, uma rica em CBD, outra rica em THC. Tem até um exemplo que é um paciente que eles são gêmeos, autistas, e um começou a utilizar o extrato rico em CBD com uma resposta fantástica. Então, ele rapidinho saiu da fralda, ele parou de ficar amarrado, ele já não se autoagredia, não agredia mais as pessoas. E o outro irmão não teve resposta nenhuma. Então, eles são gêmeos idênticos, né? E cada um responde de uma forma diferente por conta desse tratamento personalizado que tem que ser feito. E isso também às vezes muda. Então, assim como a gente muda, às vezes a gente precisa de uma cepa, daqui a um tempo a gente precisa de outra cepa. É importante quando a gente está naquele tratamento e está dando resposta, a gente tem que ter um medicamento padronizado que ele não tenha alterações, porque, por exemplo, pacientes neurológicos e psiquiátricos, qualquer alteração mínima que seja naquele medicamento, ele vai surtir diferença, porque eles têm uma sensibilidade maior com aquilo. Né? Então, assim, cada um vai ter ali a sua dose, e às vezes a gente precisa dar tipo uma cepinha ali diferente para dar um start no sistema endocannabinoide, ele voltar a responder aquela cepa que estava sendo utilizada, mas isso é um tratamento individual, às vezes você precisa mudar ali, tipo, de acordo com o período, às vezes num período você precisa de mais THC, em outro mais CBD, dependendo do seu estado geral. E a dose, né? Ai, mas daí qual que é a dose que eu preciso tomar? A dose também é totalmente personalizada. Então, como diz essa frase aqui de Carl Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então você precisa, tipo, cada um tem a sua dose, cada ser é único e cada um vai ter que achar a sua dose. Então a gente vai começando num processo de titulação até a gente encontrar a dose ideal para esse paciente. E o que é a dose ideal para esse paciente? É aquela qual a gente encontra a resposta terapêutica, mas não tem um efeito colateral, que é o quê? O efeito psicoativo, porque como a gente está buscando uma terapia, a gente não está buscando um efeito psicoativo. Hipócrates, né, pai da medicina, então ele falava, o homem é uma parte integral do cosmos e só a natureza pode tratar seus males. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então ele já falava isso, então ele já tratava como um todo, ele já entendia que o homem ele é um todo, né? Assim, ele não é tipo por partes, dividido por partes, e que a nossa alimentação é extremamente fundamental. Até que chegou o René Descartes, né? Que aí foi a partir dele que os médicos passaram a ver o corpo como uma máquina, então, e separado ainda em partes. Então, ele falava que cada parte tinha uma função específica e independente. Se você entendesse cada parte desse corpo, você entenderia um todo. Então, foi aí que ele separou. Então, hoje em dia, existe o médico cardiologista, o reumatologista, o endocrinologista, cada um cuida de uma parte, não mais do todo, que é como era antigamente, e é assim como é com a terapia canábica, que o médico ele precisa tratar o paciente como um todo, porque muitas vezes o paciente vai lá,
toma um medicamento para o joelho, começa a melhorar a cabeça. Às vezes a pessoa tipo, nem estava ligada que estava tendo esquecimento, que estava tendo desânimo, depressão, e começa a tomar para ali para uma coisa e começa a melhorar outra. Por quê? Porque a gente tem receptores no nosso organismo inteiro. Então, assim, a gente toma, a gente não vai agir só num lugar, ele vai agir no nosso organismo inteiro. Então, tanto no nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual, ele vai mexer com a gente, assim, por completo. Formas farmacêuticas, então, eles podem ser feitos em todas as formas farmacêuticas, como qualquer outro medicamento. Então, pode ser em cápsula, em óvulo, supositório, chá, spray nasal, sublingual, em creme, gel, em qualquer forma farmacêutica, dá para a gente estar fazendo um medicamento canábico. E a farmácia de manipulação, ela tem plena capacidade de poder estar fazendo isso. Na verdade, ela é a única que pode estar fazendo esse tratamento tão personalizado para um paciente, porque o medicamento industrializado é aquele medicamento padrão naquela dose para todos e naquela mesma forma farmacêutica. E manipulado, você consegue atender fazer esse tratamento personalizado. Então, você consegue fazer na forma farmacêutica ideal para aquele paciente, na dose ideal, com os canabinoides, né, ideais, assim. E isso, na verdade, já acontecia, né? Então, antigamente já existiam as farmácias, então aqui é transformação também, né? As farmácias de manipulação também têm plena capacidade de fazer a transformação quando, por exemplo, o paciente ele está com o produto na forma de via oral e ele precisa usar aquilo numa forma de spray nasal ou de supositório. Então, a farmácia de manipulação também tem condições para estar fazendo isso. E as farmácias já existiam, né? Então, assim, olha aqui uma farmácia canábica, né? Drogaria, né? Então, que já vendia cannabis para tratamento. E hoje em dia, nos Estados Unidos, existem os dispensários, onde tem as cepas. Então, cada um vai lá, escolhe a que é melhor, lhe atende para o seu diagnóstico. Então, é nesse modelo que seria um modelo ideal para uma venda farmacêutica, né? Então, assim, que tivesse a planta in natura, que você pudesse ter cepas diferentes, e não ali que nem a gente tem, né, o Mevatil, tal, que é aquele medicamento padrão ali para todo mundo. Na década de 30 isso já existia, então já existiam várias formas farmacêuticas, né, vários tipos de extratos de cannabis, então utilizado para vários tipos de doenças. E existe também a forma que é na alimentação. Então, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um remédio, que ela vai fazer na casa dela mesmo. Então, ali com aquele seu próprio cultivo, com aquela sua própria planta, ela pode fazer na forma de alimento, então, para facilitar para um idoso, para uma criança, né? Então, assim, a gente só precisa tomar cuidado para que a pessoa não seja intoxicada com isso. Então, nos Estados Unidos tem acontecido das crianças usarem assim, sem querer, e acabar sendo intoxicadas. Usar também, dá para fazer também na forma de suco, né? Então, muito legal fazer, tipo, para ter os canabinoides na forma ácida. Então, na forma de suco, a gente consegue encontrar isso. Quem tem problemas oncológicos, assim, é fundamental estar utilizando os canabinoides na forma ácida. E isso também para vários outros diagnósticos. Vias de administração também podem ser feitas com todas as vias de administração, como qualquer outro medicamento, e inclusive pode ser feito na via inalada. Lógico que a pessoa, a gente não vai indicar para a pessoa fumar um cigarro, porque o cigarro tem todos os males do próprio cigarro, da fumaça, da combustão, mas pode estar utilizando na forma de vaporizador, então que é a sublimação de lipídios, então aquilo não vai fazer mal para o pulmão. E a vantagem é o quê? É a resposta terapêutica rápida, então você pode ter uma resposta assim, iniciando na hora ou assim, no máximo em 15, 30 minutos já está no pico da ação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dor crônica, que tem um enjoo, que está fazendo quimioterapia, ela não vai esperar 1, 2 horas para começar a surtir o efeito. Então, ela vai lá, ela vaporiza, ela consegue cuidar, tirar a dor dela ali naquela hora, rapidinho, ou aliviar o enjoo, ou aumentar o apetite. Inclusive, nos Estados Unidos, esse aparelho Vulcano, o plano de saúde fornece para os pacientes para eles poderem vaporizar e ter esse benefício do uso inalado imediato, né? Tem também os vaporizadores normais, aí a gente vai falar, mas ele mata, ele causa problema no pulmão. Na verdade, não, né? Sempre a culpa é da maconha, lógico, mas nesse caso não é. Nesse caso, a culpa, mais uma vez, é da falta de regulamentação.
Porque a partir do momento que ela não é regulamentada, as pessoas fazem o que quer e do jeito que quer, e sem saber o que estão fazendo, porque não são profissionais capacitados para fazer isso. Então, eles vão lá, fazem um vaporizador, onde eles colocam glicerina e propilenoglicol. Propilenoglicol é cancerígeno. Propilenoglicol, tipo, não é para ser usado dessa forma, nem por via oral. Na farmácia de manipulação, a gente jamais utiliza via oral, muito menos inalalável. E eles estão fazendo com vaporizador. E aí, o que aconteceu com essas pessoas que foram contaminadas? Então, tem a vitamina E. A vitamina E não deixa cheiro, né? Nossa, propilenoglicol faz mal, então vamos fazer com vitamina E. E começaram a fazer com a vitamina E oleosa. E foi ela que intoxicou essas pessoas. Então, assim, o problema não são os canabinoides, e sim o veículo utilizado para a preparação desses vaporizadores, né? Pela falta de regulamentação, as pessoas acabam fazendo de qualquer forma. Em 1905, existia cigarrilhas Grimaud, que eram cigarros mesmo, vendidos nas farmácias, onde os médicos e farmacêuticos, eles indicavam para os pacientes. Então, a indicação dele era para asma, depressão, insônia, catarro. Então, para criança, eles pediam para, tipo, soltar a fumaça, assim, fazer cabaninha nas vias aéreas, soltar a fumaça para a criança inalar aquilo, aí ela ia tossir com aquilo, ela ia expectorar e ia eliminar todo aquele catarro do peito. Então, ele era amplamente utilizado na forma de cigarro. Então, nossos ancestrais já sabiam dessa ação imediata. Lógico que era na forma de cigarro, né? Porque eles não tinham os vaporizadores, mas já tinha esse conhecimento. O via oral, então, ele é muito importante a utilização, porque a gente consegue manter ele mais na corrente sanguínea. Por exemplo, o vaporizado, você mantém ele 1 a 2 horas, daí depois você precisa repor de novo. Então, assim, dependendo do caso, não é o ideal, porque você também não vai ficar o dia inteiro fumando, né? Só no caso mesmo de uma emergência, assim, um caso mais grave. Então, o via oral, ele vai demorar 1 a 2 horas para atingir o pico de ação, né? O pico de ação vai ser de 2 a 4 horas, mas ele fica mais tempo no organismo, então ele pode ficar de 8 a 24 horas. Por isso que o ideal é tomar 1 a 3 vezes ao dia. O ideal mesmo seria 3 vezes ao dia as doses, né? Que tem gente que não consegue estar tomando, mas para que você consiga garantir que fique no seu organismo por um bom tempo, principalmente para quem tem doenças autoimunes, epilepsia, enfim, algumas outras doenças assim que é preciso você manter aquele equilíbrio por 24 horas. Interação medicamentosa existe, então a cannabis ela pode potencializar ou inibir a ação de outros medicamentos, por isso é fundamental o acompanhamento médico quando está se fazendo tratamento canábico. Então, assim, tem que procurar um profissional capacitado que possa estar instruindo. Então, a partir do momento que começa a utilizar, é importante, tipo, assim que estabilizou, iniciar um desmame. Esse desmame tem que ser bem lento. Por que esse desmame? Porque a hora que você toma junto, ele vai lá e ele potencializa. Então, por exemplo, os opioides mesmo. Quando você toma ele junto, ele potencializa a ação dos opioides. Então, faz o quê? Faz com que você precise tomar uma dose menor daquele opioide para você ter aquela mesma resposta terapêutica. Isso acontece também com clobazam, com vários outros medicamentos, ou ele pode inibir a ação terapêutica. Então, aquela ação que você estava atento, na verdade, passa a não ter mais. Então, talvez precisar até de mais medicamentos. Isso daí geralmente não acontece muito, porque a cannabis ela também já vai tratar e muitas vezes não precisa fazer essa substituição, né? Mas tem que sempre ter esse cuidado, então dar um intervalo para tomar longe das outras medicações, e essencial um acompanhamento de um profissional qualificado para aqueles pacientes que já fazem uso de outros medicamentos. É uma substância totalmente segura, então não tem perigo de causar morte, né? Então ela não causa uma parada cardiorrespiratória, porque ela não tem receptores em algumas partes do tronco encefálico, então faz com que não corra o risco de ter essa parada cardiorrespiratória. Foi feito esse estudo em 1974 com macacos, onde eles morreram, mas na verdade eles não morreram pela intoxicação dos canabinoides. Eles morreram por hipóxia, pela fumaça, porque, pô, você vai lá, você dá, tipo, eles davam 63 cigarros por dia, de 5 em 5 minutos, por 3 meses. Quem que não vai morrer assim, entendeu? Tipo, então não é intoxicação pelos canabinoides, é intoxicação pela fumaça. Ou nesse acidente, né? Que nem essa propaganda aqui, né? Que o traficante bateu na árvore e ele morreu esmagado por 500 quilos de maconha. Então, só assim mesmo pra gente estar morrendo. Ou através da lei, né?
Então, a nossa lei é o grande maior número de vítimas da nossa lei, né? Então, maior vítimas de cannabis é a nossa lei. Então, muitas pessoas presas, muitas pessoas morrendo, principalmente inocentes, crianças, mulheres, estão morrendo por conta dessa questão da proibição e não por conta da planta. Ou pela falta de medicamento, como aconteceu assim com o Pedrinho, o primeiro menino que eu acompanhei em 2014. Então, comecei a acompanhar ele em 2013. Em 2014 ele não aguentou, foi quando estava tudo começando, né? A gente ainda não tinha autorização, a gente tentou trazer o extrato para ele, foi barrado, tivemos 2 apreensões, enfim, conseguimos que esse extrato chegasse aqui. Tipo, ele já estava assim, ele já tinha tido alta do hospital, né? Porque o médico fala, olha, né, não tem o que fazer, seu filho pode ir para casa para morrer lá com vocês, tá? E aí a mãe tinha levado ele para casa. E quando a gente conseguiu um extrato, a gente nem conseguiu esses importados, que 2 foram barrados, mas a gente conseguiu um extrato artesanal aqui no Brasil, que foi introduzido daí para ele, e assim, foi fantástico. Então, assim, a gente não conseguiu, né, reverter, porque já estava assim, muito avançado o tumor dele, mas ele teve uma resposta assim, em 1 semana, ele voltou a comer, ele voltou a brincar, ele teve assim, foi fantástico, foi 1 semana que ele não teve dor e que ele teve felicidade, ele pôde brincar e toda a família ficou bem assim junto com ele, mas pena que chegou tarde demais. E várias outras crianças e pessoas, então, que estão nessa guerra, né, por conta dessa falta de regulamentação, então eles acabaram vindo óbito pela falta de medicamento. Então, todos eles, enquanto eles tinham um medicamento padronizado e eles estavam podendo utilizar o medicamento, eles tiveram respostas fantásticas. E quando eles pararam com o tratamento pela falta de acesso, rapidinho eles vieram ao óbito. E por que não um medicamento de primeira escolha, né? Por que o paciente tem que passar primeiro por todos os outros tratamentos tão agressivos para o nosso organismo? Às vezes o tratamento ele agride muito mais do que a própria doença, sendo que ele pode estar usando uma planta com uma melhor resposta terapêutica, com baixo efeito colateral, então é um fitoterápico, né? Uma planta que todo mundo consegue ter acesso, né? Então, assim, então a gente vê assim, bastante na Cultive, os pacientes que chegam, geralmente são aqueles os quais os médicos já falam, eu não sei o que fazer, tipo, né, desiste, assim, não tem cura, não tem o que fazer nem para melhorar os sintomas. Eles acabam chegando e começando a tomar o extrato de cannabis, e eles têm uma resposta fantástica, e a grande maioria eles aí, né, tipo, desmamam de todos aqueles medicamentos que eles estavam tomando, ou pelo menos de uma grande maioria desses medicamentos. Então, assim, por que não... Desculpa. Por que não pode ser de primeira escolha? Por que eles precisam primeiro passar por todos esses tratamentos tão invasivos? Efeito colateral? Lógico que tem, como qualquer outra planta, porque toda planta, ela não é assim também, não tem risco nenhum, toda planta ela tem os seus riscos, tem que ter o seu cuidado também na utilização, e também assim com a cannabis, então ela tem efeito colateral, reação adversa, tem, mas é insignificante, perto do efeito colateral e reação adversa dos outros medicamentos. Os outros medicamentos, tem medicamentos que você tem parada cardíaca, parada respiratória, perda dos movimentos. A Clara, mesmo filha da Cidinha, ela não estava conseguindo mais andar, ela estava quase indo para uma cadeira de rodas por causa do medicamento que ela estava utilizando para epilepsia. Né? Pode causar, inclusive, a morte, né? Perda da visão, topiramato mesmo, tem paciente que tipo, já vi com perda da visão, entre outros medicamentos. Né? Lógico que depois que você para o uso, ele às vezes volta, mas tem alguns que podem levar, inclusive, à morte. A cannabis não, a cannabis ela é 100% segura, usada há milhares de anos. Dependência e tolerância, então a tolerância ela se desenvolve rapidamente, né? E a dependência tem, mas também é bem baixa. Então, se a gente for ver a dependência da cannabis, é na faixa de 9%, do álcool é 15,5% aproximadamente, tabaco é quase 32%. Então, se você for ver, ela tem, né, ela pode causar uma dependência, mas é bem baixa. E essa dependência, ela também ela é leve e tem poucas evidências, assim. Então, né, assim que você cessa o uso, vai dar uma alteração do sono, irritabilidade,
tensão, perda de apetite, alguma coisa assim, mas depois de alguns dias já restabelece tudo normalmente. E às vezes não é nenhuma dependência, uma falta, porque olha só, alteração do sono, irritabilidade, perda de apetite, tensão, ansiedade. Na verdade, muitas pessoas começam a utilizar a cannabis achando que estão utilizando para um uso social, e na verdade ela faz uso terapêutico. Eu mesma descobri que eu era uma paciente, né? Eu sou paciente também, eu tenho fibromialgia, dor crônica, e não uso só para isso, então eu uso para estresse, para ansiedade, TPM, tipo, várias outras questões, porque ela mexe com o nosso organismo inteiro. E eu descobri que eu era uma paciente, que eu tinha toda essa dor num período onde eu fiquei sem o uso, né? Sem utilizar, fiquei 40 dias sem utilizar, e aí eu percebi o quanto que ela me fazia bem, que eu não usava só para um uso social, né, assim, que eu era uma paciente também, que eu necessitava daquilo, porque quando eu ficava sem, as minhas dores aumentavam, meu estresse, ansiedade, e é a mesma coisa, né, então às vezes a pessoa para de usar, não é porque aquilo causou aquilo, é porque ela já tem aqueles sintomas, e o uso estava melhorando esses sintomas na pessoa. Contraindicação, então, se a pessoa tiver alguma reação alérgica, né? Então, se ela for sensível a algum componente, algum canabinoide ou plantas da família Cannabaceae, que é um dos lúpulos, que é da onde a gente faz a cerveja, tem poucos registros disso, mas acontece. Já tive contato com 2 pacientes que cultivando, ao entrar em contato assim, com os tricomas, com a planta, assim, com a resina, assim, tipo, né? Eles tiveram vermelhidão na pele, coceira, então assim, já vi pessoas tendo, mas assim, bem leve também, e só na parte externa, na parte da pele. Cautela na administração, então se a pessoa tiver psicose, transtorno bipolar, síndrome do pânico, ansiedade, fobia, na adolescência, na esquizofrenia, então não é que a pessoa não pode utilizar, tem que ter uma cautela na administração, então vai ter que utilizar uma cepa certa, com uma dose certa, com um acompanhamento médico, né? Mas, inclusive, na USP de Ribeirão Preto está sendo desenvolvido um estudo para o uso para esquizofrenia, então, para tratar a esquizofrenia com a cannabis e extratos ricos em CBD. Então, não existe assim, uma proibição total, mas sim uma cautela na administração. Assim como no caso da gestação. Então, na gestação, todo mundo fala, não, proibido, não pode gestação. Mas, na verdade, a gente não tem estudos dizendo isso, né? Assim, estudos assim, seguros que a gente possa realmente afirmar isso. Então, falta ainda muita coisa para a gente estudar, né? Mas, assim, a maioria dos estudos feitos com a cannabis na gestação são feitos com mulheres que usam cigarro, álcool, crack, cocaína, não tem uma alimentação legal, tem um estresse diário da vida, que isso daí também conta muito, né? Aonde mora, como que é a relação social dela com as pessoas, enfim. E todos os estudos são feitos assim. Só que tem um estudo em especial que foi feito em 1994, que foi feito na Jamaica. E esse estudo foi feito numa comunidade onde as mulheres de lá elas só utilizavam a cannabis. Então foi fantástico. E o resultado foi, né? Foram feitos com 44 crianças. E o resultado foi, não obteve complicação como má formação e baixo peso. Pelo contrário, todas se mostraram muito saudáveis e até melhor. Se socializavam e faziam contato com os olhos mais rapidamente, além de se interessarem mais facilmente pelas coisas. Então a resposta foi fantástica e elas foram acompanhadas até os 5 anos de idade, continuaram assim excelentes. Só que o INAD, que era o instituto que patrocinava, ele parou de patrocinar porque ele queria resultados negativos e o resultado deu positivo. Então, é assim que tá os estudos, né, a respeito da gestação. E tem uma ampla indicação, então, assim, né, na gestação e na lactação, então ele vai ajudar na dor, no enjoo durante a gestação, ajuda a relaxar a musculatura na hora do parto, ajuda no estresse, relaxa e deixa a grávida descansada. Na depressão antes do parto e na depressão pós-parto, no aumento do apetite. Então, tem vários benefícios que a cannabis pode fazer na gestação. Existe, inclusive, uma comunidade na Amazônia, com mais de 1.000 pessoas, onde lá as mulheres, praticamente todas, utilizam tanto na gestação e principalmente na hora do parto, que elas são todos, né, partos naturais, feitos na floresta. Então, assim, com resposta fantástica, aquilo traz um alívio assim, fenomenal na hora do parto. Então, existe essa visão, lógico que você não vai indicar a cannabis para uma mãe
que não tem problema nenhum, que não tem necessidade, tudo também é uma questão de dose, né? Não vai indicar uma alta dose. Mas, de repente, se aquela mãe ela tem um câncer, se aquela mãe ela tem epilepsia, ela tem dor crônica, ela tem estresse, ela tem depressão, ela tem perda de apetite, você vai dar um monte de medicamento com vários efeitos colaterais que a gente nem sabe exatamente como vai funcionar na gestação, porque a grande maioria dos medicamentos está lá, consulte o seu médico, né, em caso de gestação, enfim. E assim, então a gente tem que analisar bem esse risco-benefício, né? E, tipo assim, e ver se vale a pena. Então, às vezes, vale a pena, mais a pena você usar um extrato de cannabis que usar qualquer outro medicamento que tenha mais efeitos colaterais, né? Então, assim, e daí tem também o uso da cannabis no feminino, né? Então, assim, além de todos aqueles receptores que nós temos, que os homens também têm, nós mulheres, temos ainda endocannabinoides, né? Receptores endocannabinoides em grande quantidade, então, no útero, nas trompas de falópio, no ovário, na vagina, na vulva. Por isso que essa planta feminina, ela é extremamente importante para as mulheres. Então, vai ajudar na cólica menstrual, na TPM. O fitoestrógenos que tem no brotinho da cannabis é fantástico para reposição hormonal, como antioxidante para endometriose, na gestação, no aumento da produção de leite. Então, se você usar, comer semente, aumenta a produção de leite nas mães. Ele é responsável, ele ajuda na formação do embrião, então ele está presente desde a embriogênese, por isso que nos 3 primeiros meses, principalmente, e na gestação, tem que se ter essa cautela na hora da utilização, porque já está em grande formação, né? Então já tem muita produção desses endocannabinoides, dos receptores. Então, por isso que é a mesma coisa que acontece, isso vai tipo, desde a gestação até a adolescência. Por isso que até para o adolescente também não é legal fazer o uso, a não ser que seja para uma determinada função, né? Assim, uma função terapêutica, né? Senão também não é legal, porque eles já estão em várias formações, em vários hormônios se formando, então não tem a necessidade de estar utilizando e usando canabinoides mesmo na nossa velhice ou com a doença que a gente diminui a produção, senão nosso próprio organismo vai produzindo e a gente já tem a maconha ali dentro do nosso organismo. E poder fazer assim, né? Tipo, que nem a ondansetrona. A ondansetrona, então, assim, já foi constatado que ela causa uma formação de face, né? Tem pacientes que causam catarata, então tem vários efeitos colaterais que ele pode ocorrer, mas ele não foi proibido. Então, tem lá, evitar no primeiro trimestre de gravidez. Então, assim, evitar isso, porque já foi comprovado que tem, inclusive, tem um casal de amigos meus médicos que tem um filho que ela tomou na gestação por indicação médica e o filho dela nasceu com catarata. Então, assim, às vezes valeria muito mais a pena para aquele enjoo, em vez dela tomar um outro medicamento, ela usar cannabis ali numa forminha dosada, uma dose pequena, para ela ter o conforto desses sintomas. E em 1993, na revista Nature, foi publicado uma adolescente, acharam numa tumba, né, vestígios de uma adolescente grávida. Então, na região pélvica, tinha vestígios de maconha carbonizado. Então, comprovando o uso medicinal ou espiritual, então, inclusive das gestantes na nossa antiguidade. Então, nossos ancestrais já utilizavam, e isso tem registros, né, dessa utilização nas gestantes. Então, no De Matéria Médica, no Discórides de 70 depois de Cristo, então tem a indicação para cólicas menstruais, para hemorragia menstrual e pós-parto. Então, no pós-parto eles já indicavam, indicado para risco de aborto. Então, quando a mulher tinha um risco de aborto, ela utilizava cannabis para frigidez feminina, impotência sexual. Em 1842, Charles Nash, aquele médico britânico que intitulou a cannabis como o melhor medicamento anticonvulsivante, então também faz relatos para cólica menstrual, para promover contrações uterinas na hora do parto. Ele vai ajudar a ter aquela contração ali na hora do parto. A rainha Vitória, ela também utilizava, então utilizava para dismenorreia, para cólica menstrual. A forma que ela mais utilizava era na forma de tintura, mas ela também utilizava chá e existem relatos de que ela também utilizava fumada. Na farmacopeia dos Estados Unidos, de 1850, também esteve presente, né, no tratamento excessivo e hemorragia uterina. Então, como pode ver, existem relatos, então nossos ancestrais já utilizavam nessas questões femininas e do parto, né, na gestação. Inclusive o leite feminino, o leite materno, né, ele tem canabinoides, ele tem os endocannabinoides ali presente.
E como que está no Brasil, né? Então, no Brasil, então, assim, poxa, a gente já viu que é fantástico, a planta é muito melhor do que a gente utilizar o canabinoide isolado, que o canabinoide, esses produtos que vêm importados, eles, na verdade, são suplementos alimentares, né? Então, assim, como que a gente consegue, tipo, ter acesso a isso? Hoje em dia, para a gente poder ter acesso ao produto, ao fitoterápico mesmo, é só através de um habeas corpus. Então, a gente tem que entrar na justiça para conseguir esse direito. Hoje em dia, já existem mais de 70 pessoas que conseguiram esse direito na justiça para estar conseguindo cultivar e produzir o seu próprio remédio. Então, a Cidinha, que é a diretora da Cultive, então, ela tem o habeas corpus, ela é o terceiro habeas corpus no Brasil, é o primeiro habeas corpus aqui do estado de São Paulo. E aí tem até aqui uma frase que ela diz, né? Cultivar não é crime, não pode ser crime. Lutar pela vida não pode ser crime. E assim, por que pode ser um crime, né? Então, como a gente disse, viu já lá atrás, então o próprio Deus disse que ele deixava aquelas sementes, né? Que tudo aquilo devia ser cultivado para nos servir de alimento. Então, por que a gente não pode, a gente vai impedir uma planta de nascer, né? Então, assim, é nosso direito, né? Poder cultivar, poder produzir essa planta também tem o direito de viver, né? Aqui, então, à esquerda tem a imagem da UFRJ, então a gente foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro fazer a primeira extração oficial de cannabis no Brasil. Então a gente padronizou ali os métodos de extração para a gente poder ter a maior qualidade no processo. Aqui a gente tem a oficina de extração, então quando a Cidinha colhe, a gente faz oficinas de extrações com o cultivo dela, né, que é feito para a própria Clarion, para a filha dela, mas a gente já ensina outros pacientes também a poderem fazer seu medicamento. Aqui a gente está fazendo uma extração do KIF, que é a extração Dry Sift. Existem vários métodos de extração, na verdade, cada um pode fazer até o seu próprio método de extração, né? Então pode fazer na manteiga, no azeite, tipo, a tintura, deixar tanto tempo. Enfim, cada um pode fazer da forma que for, mas o importante é ter a padronização daquele produto para que sempre se tenha o mesmo remédio. Então, assim, o grande problema é assim, muita gente que vende extratos por aí, né? Tipo, acaba a falta de regulamentação acaba aumentando esse mercado clandestino, que acaba sendo essencial. Então, assim, se não fossem esses cultivadores que se arriscam a cultivar para produzir medicamento para um monte de gente, né? A gente estaria lascado, a gente nem teria mais essa cepa. Então, a gente tem que agradecer a esses cultivadores que fazem. Mas o único cuidado que tem que ter, né? Lógico que o ideal seria cada um poder cultivar o seu e produzir o seu próprio para a gente poder garantir essa padronização, porque o grande problema é que muitas vezes acabam fazendo e não levando em conta essa padronização e cada lote sai de uma forma diferente e isso é extremamente perigoso, principalmente para quem tem problemas neurológicos ou psiquiátricos. Então, a padronização assim, é essencial e a forma melhor de você poder garantir isso é o seu próprio cultivo, né? Então, existe alguns assim, métodos de extração mais tradicionais. Então, o CO2, que é com supercritical, existe também o Soxhlet, que são mais a níveis né, laboratorial, então precisa de aparelho. Existe a extração com solvente orgânico, que é a extração que mais é utilizada. Existe também a do Dry Sift, né, que faz a extração do KIF, que é com gelo seco. Tem também o Bubble Hash, que é com gelo. Essa daí a gente não costuma, é o mesmo método utilizado para fazer o haxixe. A gente não utiliza muito para fazer medicamento, porque se a pessoa não fizer um bom processo de secagem, pode ficar resíduo de água e essa água pode vir a contaminar o medicamento com o armazenamento dele, já que a gente não tem os testes de estabilidade. Tem também o rosinho é fantástico, porque ele é né, calor e prensa para extrair os tricomas. E só que o único problema dele é você conseguir fazer exatamente o doseamento dele, né? Porque vai sair aquela resina ali, mas também é muito bom esse método de extração. Tem o BHO, que eu não recomendo para ninguém, assim, né? Tipo, para uso terapêutico, porque o butano ele é extremamente tóxico e se a pessoa não faz um processo de purificação muito bem feito, isso daí pode trazer males assim irreversíveis para a pessoa. Então, assim, é muito arriscado estar fazendo esse uso e, assim, pouquíssimas pessoas fazem um bom processo de purificação do BHO. Então, aqui é o Dry Sift, né? Então, só para vocês entenderem aqui um pouquinho, eu vou dar só uma pinceladinha aqui bem rápida, até por questão do tempo, né?
que é o ice hash, né? Então, que é o que a gente faz com gelo seco. Então, ele faz o quê? Ele vai tirar esses tricomas. Então, ele vai fazer o quê? Através de um processo físico e químico, então a gente vai conseguir um processo físico, a gente vai conseguir estar desprendendo esses tricomas. Então, eles se quebram ali, né? E se desprendem, e a gente vai ter só os tricomas, que é esse pozinho aqui. Então, é aqui onde estão todos os princípios ativos da planta. Pode ser feita também a extração com solvente orgânico, né? Então, assim, esses são os dois métodos que a gente mais utiliza, que é esse daqui é a extração alcoólica, onde a gente vai extrair o extrato mole. Então, assim, muitos falam, extrair o óleo. Na verdade, não. Na verdade, isso que a gente extrai, essa resina, é chamado de extrato mole. E ela, o ideal é que seja feita uma diluição de acordo com a necessidade do paciente. Porque para tomar assim, ele extrato mole puro, qualquer falha pode ser uma dose muito alta, e se dependendo da sensibilidade da pessoa, isso pode, né, trazer assim, alguns prejuízos, e a pessoa nem aderir ao tratamento. Eu conheço vários pacientes que antigamente a gente utilizava, né, bastante essa questão de extrato mole, e a gente começou a perceber que, né, tipo, eles tinham muito efeito colateral e eles não aderiam ao tratamento. Eu comecei assim a perceber isso, né, então levanto bastante essa bandeira que a gente usava, todo mundo utilizava só o extrato mole, mas eu comecei a ter essa percepção com meu filho. Então, meu filho também faz tratamento, então ele usa para hiperatividade. E quando eu comecei a dar a dose para ele, teve algumas vezes que ele ficou assim, foi muito forte, foi uma dose muito alta para ele. E aí que eu comecei a diluir. E aí que eu comecei a perceber, falei assim, nossa, mas se meu filho que fala, né, tal, ele tá me falando que foi assim, imagina que essas crianças que tomam as altas doses têm ali um efeito colateral e não conseguem nem manifestar, né? Então aí que a gente começou a reduzir, né, diluir e reduzir a dose, e a gente foi vendo que realmente menos na cannabis é mais, e eles respondiam ainda muito melhor nas doses mais baixas, né? Lógico que vai de caso para caso, né? Dor crônica, alguns tipos de câncer necessitam de doses mais altas, mas no geral doses mais baixas muitas vezes respondem muito melhor. Então tem que tomar assim, um cuidado na hora de estar utilizando esse extrato e não ter assim, uma dose muito alta, que eu já tive muito paciente entrando em contato falando que tomou um extrato e está passando mal e que tipo, quase morreu, enfim, por conta de falha na dose, né? Então, o ideal sempre é estar fazendo essa diluição. E assim, esse daqui é um estudo, então, que eu vim trazer, né? Que é o quê? Comprovando isso tudo, assim, que eu falei, né? Então, assim, é um estudo, uma meta-análise que foi feita comparando o extrato artesanal com o extrato de CBD isolado. Então, foi comprovado o quê? Que quando se usa ele full spectrum, ele com a planta toda, feito com a planta toda, com todos os compostos, a gente tem uma resposta terapêutica superior a quando se utiliza só um canabinoide isolado. Vai ter resposta terapêutica com canabinoide isolado? Vai, mas a gente vai ter uma resposta superior quando a gente utiliza a planta toda. E além disso, a gente consegue utilizar também doses mais baixas do que quando a gente tem que utilizar um canabinoide isolado. Então, a gente tem, assim, esses dois caminhos para seguir, né? Então, assim, a gente pode estar utilizando a cannabis, ela com uma planta, com todas as propriedades, onde a gente tem uma melhor resposta terapêutica e, principalmente, a gente consegue... todos podem ter acesso, né? Porque o que dificulta muito a questão do processo do isolado, do importado, né? Do sintetizado, é o preço. Então, assim, acaba sendo tipo, inviável para a maioria da população. Então, a gente tem aí esses dois caminhos, né? Um que é a gente voltar aos nossos países ancestrais, a gente está dando valor à planta, ao produto natural, ou as big pharmas, né? Onde a gente vai tentar ali aquele medicamento padronizado. Não sou contra, acho que tem que ter, acho que tem que ter todas as coisas, tem que ter o medicamento, tem que ter, que nem a gente colocou lá atrás, então tem que ter o suplemento alimentar, tem que ter o fitoterápico de uso tradicional, o medicamento fitoterápico, fármaco sintético, tem que ter tudo, porque cada um vai utilizar da forma que for melhor e que lhe responder de uma forma melhor, mas a gente não pode perder o nosso direito de poder cultivar nessa planta e a gente poder, as pessoas também poderem ter acesso fazendo o seu próprio remédio em casa. E isso é o nosso direito, né? Está na lei. Então, a Lei 11.343, então ela diz, né? Então, é proibido plantar, portar, cultivar, processar, é proibido tudo
ressalvada a hipótese da planta de uso estritamente ritualístico religioso. Então, para o uso religioso é o nosso direito, está na própria lei, né? E também pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita para fins medicinais ou científicos. Então, a gente tem que lutar pelo nosso direito, né? Que a gente tem o direito de poder, essa planta também tem o direito de poder viver. Então, aqui, né? Então, fica aqui, né? Uma frase aqui da própria Constituição, né? Pelo princípio da igualdade, a Constituição Federal garante a todos o direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. O direito à vida é o principal direito e compreende, além da própria existência, o direito à subsistência digna. Então, todos têm o direito à vida, né? E tem uma subsistência digna ainda, né? Não é só a gente viver, a gente tem que viver com saúde, com qualidade, com espiritualidade, a gente tem que estar bem com o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, porque nós somos um todo, né? Nós não somos uma parte, sim, um todo. Então é isso, né? Aqui o Dr. Carlini, então queria deixar aqui também meu parabéns para ele, que fez aniversário agora, nesse mês, então completou os 90 anos, ele já vem estudando isso há muitos anos, em 1980, quando ele estava nascendo, ele já estava comprovando o uso terapêutico do CBD para epilepsia, então em 1980 isso já estava sendo comprovado por ele, então ele já é autor de vários artigos, então assim, um grande cientista aqui brasileiro, né, professor Carlini, nosso patrono no Instituto Jurema, diretor científico na Cultive. Então fica aí os parabéns para ele. E é isso, a gente precisa, né, lutar pelos nossos direitos, porque todos nós temos o direito, né, inclusive a planta, o direito à vida, e é isso. Então fica aí esses dois caminhos aí para a gente seguir, né, ele como um fitoterápico de uso tradicional, então a gente seguindo o que nossos ancestrais deixaram, né? Então, a respeito dessa planta, tanto para um uso terapêutico quanto espiritual, ou as Big Pharmas, um composto caríssimo, isolado, sintetizado. Então, é isso. Queria aqui deixar meu agradecimento mais uma vez ao Padre Ticão, muito legal, né? Assim, tá fazendo isso, assim, ainda mais dentro de uma igreja católica. Então, tá podendo trazer essa informação para que as pessoas possam estar quebrando todo esse preconceito a respeito da cannabis. E é isso, fica aqui meu contato, né, meu e-mail no Instagram também, aqui no Instagram. Não vai ter perguntas, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar mandando uma mensagem lá para eu poder estar tirando a dúvida para vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.